Cada vez mais, e esse estudo recentemente publicado, agora em dezembro de 2025, numa revisão de 62 estudos, trazem para a gente que o ideal é não beber. Por quê? Porque não há uma dose segura em que, a partir daquele nível de consumo, a gente passa a ter um risco aumentado de tumores. Então, realmente, toda vez que eu vou no médico é aquela coisa, né? Você bebe? É que eu tô com 40 anos, né? Não, nossa, ainda bem. Porque realmente tem sido ligado a vários tipos de doenças, né, Estela? Eu fico triste, porque eu adoro aquela tacinha de vinho, viu, doutor? Nem essa, né? Dá pra colocar ali na conta como saudável, então. Nem, porque teve uma época que diziam, né, que uma taça de vinho por dia trazia lá o resveratrol e tal, antioxidantes. Não é bem por aí? Isso, meninas. Esse estudo, ele trouxe para a gente que não há uma dose de segurança. E eu, como médico e cirurgião no nosso dia a dia, os pacientes sempre perguntam para a gente, eu posso beber? Nós sabemos que o ideal é que a gente não estimule o consumo de bebida alcoólica. Porque, por exemplo, essa publicação, que foi uma publicação bem interessante recentemente, ela mostrou para a gente que mesmo o consumo moderado de álcool, ele traz um risco elevado de tumores, principalmente os tumores de mama, os tumores coloretal e os tumores hepáticos. E quando a gente fala em níveis moderados, seria de mais ou menos 5 a 15 gramas. Se você colocar no papel, uma lata de cerveja, por exemplo, ela tem em média 14 gramas. E o mais interessante disso tudo é que existia também uma preocupação do que é pior, eu beber um pouquinho todo dia ou beber muito aos finais de semana. E dentro desse estudo, ele trouxe uma publicação que, por exemplo, para as mulheres que bebem muito, eventualmente, daquelas que bebem regularmente em pequenas quantidades, elas têm 50% mais risco de desenvolver câncer de mama. Ou seja, hoje é cada vez mais sedimentado na literatura que o ideal, obviamente, é que não haja o consumo de álcool, porque não existem níveis seguros de que a partir daquele ponto a gente tem um risco aumentado de câncer. Olha só que coisa, né, doutor? E como é que o álcool ele age no nosso corpo, interagindo com tumores ou possibilitando aí a formação de tumores cancerígenos, né? Como que é essa interação? Isso, aí que é o grande X da questão. Hoje a gente sabe que quando a gente bebe, o álcool ele é metabolizado no nosso corpo em acetaldeído. E nós sabemos que o acetaldeído ele é comprovadamente carcinogênico. E não existe, ou seja, uma substância carcinogênica, uma substância que causa câncer. E não há nenhum mecanismo no nosso corpo que consiga eliminar esse acetaldeído mesmo em pequenas quantidades. Por isso que se você bebe pouco e essa bebida ela gera uma substância que é carcinogênica, isso não vai ser eliminado pelo seu corpo. Com isso, você acaba causando estresse oxidativo crônico na nossa célula, e isso a longo prazo, nem todas as células conseguem se reparar desse dano, e a partir daí pode ocorrer uma mutação e o advento de câncer. E vejam que o que é muito interessante também é que geralmente o alcoolismo, o consumo de bebida alcoólica, ele está associado ao tabagismo. E muitas pessoas pensam que esses riscos se somam. Pelo contrário, esses riscos se multiplicam. Então, nós sabemos também que quem bebe e fuma, ele tem um risco multiplicado por esses dois fatores. Olha. Doutor, e tem um tempo de ação? Por exemplo, se a gente, hoje, a Maiara com 40 anos, eu com 45, a gente resolve parar de beber, nunca mais tomar uma tacinha de vinho. Isso diminui consideravelmente ao longo dos próximos anos ou essa informação que a gente já concretizou no nosso corpo, assim, o tempo que a gente já passou bebendo, reflete no nosso futuro? Nós sabemos que essas alterações, você quando para a ingestão de bebida alcoólica, assim como quando você para o tabagismo, você cessa aquela agressão à célula, ou seja, dali para frente, você não tem mais células sendo agredidas pelo acetaldeído. O problema maior é que tudo aquilo que você já consumiu já deixou em você algumas células defeituosas. Nesse sentido,
você não aumenta a chance de ter câncer porque você parou aquele efeito agressor. Mas as células que ficaram danificadas, elas podem sim trazer aquele risco de transformação maligna e um risco de câncer. Tanto que nós enxergamos hoje, principalmente no tabagismo, alguns pacientes que ficam 15, 20 anos sem fumar e desenvolvem câncer de pulmão, por exemplo. Ou seja, se você já tem esse hábito, o ideal é que você pare esse hábito, entendendo que o que você fez ainda fica de carga, mas dali para frente você não vai ter mais agressão no seu corpo no dia a dia. Então é isso. Acho que o recado que fica, né, doutor? Tem que parar de beber, né? Não tem muito o que dizer do tipo, existe ali, bebe uma vez por mês, bebe pouquinho. Não, é eliminar da vida da gente. É como o cigarro também, né? Não existe uma dose segura de fumaça. Pronto, acaba, para de fumar. De repente fica esse nosso recado para 2026, né, doutor? Que essa época de virada de ano é uma época da gente pensar mais na gente, pensar no que vamos fazer diferente. Quem sabe esse propósito também de parar de beber, por mais que seja prazeroso para muitas pessoas, não sei se vale a pena o risco, né? Eu acho que com os meus 40 anos eu ando diminuindo bem, porque eu ando percebendo que traz mais malefício que benefício. A ressaca é horrorosa, né? Quando agora com os 40 é muito diferente da ressaca nos 20 e poucos. Você dorme mal, porque não existe essa coisa de achar que você... Vou beber para dormir bem. Não dorme bem, porque você só entra no sono e depois acorda várias vezes. Quer dizer, não consigo achar uma vantagem de beber hoje, a não ser talvez uma vantagem social, mas não vale a pena, né, doutor? Isso, o recado que fica para todos e todas que estão nos assistindo. O ideal é que a gente não consuma bebida alcoólica, porque hoje não há uma dose dita como segura, onde a partir dessa dose você tem um risco aumentado de desenvolver câncer.